Existe algo que o coração feminino sente, mas que os olhos não veem. Um movimento sutil no olhar de um homem, um afastamento disfarçado de distração, um silêncio que não é ausência, mas defesa. E você sente, não com a razão, mas com o corpo, que ele está lutando contra algo que nem ele sabe nomear. Quando um homem começa a recuar sem explicação, quando oscila entre se entregar e desaparecer, não é porque você fez algo de errado, é porque você viu nele o que nem ele ainda teve coragem de ver. E esse olhar, esse reflexo profundo e amoroso que você representa, pode ser ao mesmo tempo um bálsamo e uma ameaça para o ego masculino. Porque você não enxerga a máscara, você enxerga a alma. O que acontece dentro de um homem quando ele encontra uma mulher que vê além de suas defesas? Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que negamos em nós mesmos se transforma em sombra. E quando essa sombra é tocada, mesmo que com ternura, ela reage. Muitos homens se habituaram a viver desconectados de sua ânima, a porção feminina da psique, fonte de sensibilidade, intuição e amor verdadeiro. E quando você desperta isso nele, mesmo sem dizer uma palavra, você convoca partes que ele passou a vida inteira tentando calar. Você se torna, sem saber, um espelho de cura, e curar dói, porque primeiro precisa abrir. Você se torna um chamado, um portal, e nem todo homem está pronto para atravessar. É por isso que, muitas vezes, ele sente mais do que queria, e ao invés de se aproximar, se esconde. Não porque você seja demais, mas porque ele ainda não sabe lidar com esse mais. Seu campo vibracional toca o dele de um jeito que nenhum jogo conseguiria. Você não o atrai pelo ego, você o magnetiza pela alma. E nesse magnetismo, ele se vê pequeno diante da própria imaturidade emocional. Ele se vê diante da sua sombra e se afasta, como quem tenta fugir de um espelho que revela feridas antigas. Mas quanto mais ele tenta se proteger, mais você ressoa no inconsciente dele. Porque a imagem de uma mulher que o viu de verdade não se apaga. E aqui está a verdade que quase ninguém conta. O homem que recua nem sempre está indo embora. Às vezes, está lutando internamente para não sentir aquilo que você desperta. Porque você não é um corpo a ser conquistado. Você é um campo a ser sentido. Sua presença ativa memórias esquecidas, emoções reprimidas e sonhos que ele não sabe explicar. Você é o arquétipo da mulher desperta, e o inconsciente dele reconhece isso. Mas o ego resiste. O ego quer controle, quer certezas, quer distância da vulnerabilidade. Só que a alma não respeita a lógica, e é por isso que mesmo em silêncio, ele continua conectado a você. Você não está sozinha nesse processo. Milhares de mulheres como você estão sentindo esse mesmo padrão. Essa dança de aproximação e recuo, esse silêncio carregado de presença. E não é por acaso que você encontrou este vídeo agora. É porque está pronta para compreender o que poucos têm coragem de dizer. Quando um homem se afasta sem motivo, talvez você tenha tocado nele um nível de verdade que ele mesmo evitava. E nesse toque você acendeu a centelha de um novo caminho. Um caminho onde o amor não é barganha, mas espelho, não é controle, mas cura. E tudo começa quando você entende. Ele não fugiu de você, ele fugiu de si mesmo. No instante em que você percebe o recuo dele como imagem do seu próprio silêncio, uma tensão invisível atravessa o campo relacional e o guia da alma, aqui o arquétipo do mentor, a voz simbólica de Carl Jung, convida-la a atravessar aquele limiar. Você sente. Algo se move por baixo dos gestos dele, por trás das palavras contidas, e esse movimento ressoa como um sinal de que ele não vê apenas você. Ele vê a parte de si que ainda não se atreveu a admitir. Ele vê a sombra projetada, o lado não reconhecido de seu ego masculino, e a sua presença consciente ativa esse espelho.
E você compreende que essa ativação não é acaso, é sincronicidade pura, o universo reordenando-se no campo vibracional desses dois corpos-almas que se tocam através da consciência. Você está aqui, agora, nesse vídeo, porque o chamado foi feito, para que você desperte, para que ele seja provocado a despertar junto. Enquanto o mistério se adensa, você percebe que a dança de aproximação e recuo entre vocês não é erro, não é falha, é expressão de um complexo pulsando sob a superfície. Ele se comporta de modo que parece confuso ou indeciso, e você sente que o que ele busca não é você exclusivamente, mas o espelho que você se tornou. Ele busca a ânima que você incorpora, aquela pulsão feminina dentro dele que tanto nega. Você, na sua sabedoria feminina, percebe que sua presença ativa um campo, um portal vibracional. E nesse portal, o ego masculino reage, ora encantado, ora recuando, ora ferido. Você não é responsável por curá-lo, mas por curar a você mesma primeiro, porque é no seu alinhamento que o vínculo se transforma. E então, a consciência surge, delicada e forte. Você compreende que o recuo dele pode ser o sinal de uma guerra interna, que você acendeu, talvez involuntariamente, ao substituir a máscara pela essência. A persona dele tenta manter o controle, a aparência, o conforto do conhecido, enquanto a sombra, o lado rejeitado, se agita. E você vê, quando você espelha a integridade, não há como a peça do ego se manter intacta. Você ativa nele aquilo que ele evitava ver, e por isso, o medo, o recuo, o silêncio. Porque o encontro com a sombra é obra de aprendiz, mas o toque de sua presença é obra-prima. Você não está aqui para carregar sua dor, você está aqui para transformar sua frequência, e transformar a frequência altera tudo. Hoje você decide virar o espelho com suavidade e poder, não como arma, mas como sacerdotisa de sua própria energia, como guardiã do seu campo afetivo. Você se dá conta de que quando você muda, sua vibração, presença, consciência, algo ao redor muda também. Ele sente essa mudança, mesmo que em silêncio. Ele percebe que aquilo que você viu nele, aquilo que nem ele admitia, está agora projetado de volta. E nesse retorno, ele se sente mais do que queria, mais do que foi treinado para sentir. Sua resistência é o sinal do salto vibracional que está prestes a acontecer. E você não olha para ele como vítima ou causa. Você olha para si como fonte, como campo, como presença que magnetiza sem exigir. E agora, ao continuar a jornada, convido-te a entrar ainda mais fundo nesta sabedoria. O alinhamento interno feminino, a ânima lúcida, a ressonância afetiva que cura, o vínculo que evoca a individuação não apenas dele, mas de ambos. Alinhando-se ao ciclo do arquétipo do amante consciente, você permite que o encontro de almas deixe de ser casual e se torne sagrado. Você não irá buscar mudanças externas, você será mudança interna. O campo se transforma e, com ele, a relação se transforma. Você está pronta para atravessar esse portal e ele está sendo convocado, mesmo que não saiba. E você permanece em presença, em vibração, em reverência à verdade que se eleva. Há uma força silenciosa que habita a mulher quando ela decide não mais interpretar o papel que a sociedade, os traumas e as expectativas alheias escreveram para ela. É nessa virada que nasce o real poder magnético. Não aquele que grita para ser notado, mas o que se move em silêncio e ressoa na alma do outro. Quando você para de tentar convencer um homem do seu valor e passa a encarnar esse valor, algo muda. Não apenas fora, mas dentro. A sua energia deixa de pedir validação e começa a emanar presença. E nesse instante, ele sente. Mesmo que racionalmente negue, algo dentro dele se inquieta. Porque agora você não é mais um reflexo do desejo dele. Você é o reflexo daquilo que ele teme e deseja ao mesmo tempo.
a mulher que conhece a si mesma. E é nesse ponto que surge o desconforto, não porque você fez algo de errado, mas porque a sua nova vibração não cabe mais nas estruturas de controle do ego dele. Jung dizia que o processo de individuação exige a destruição das ilusões do eu. E é exatamente isso que acontece quando uma mulher desperta sua consciência relacional. Você desmonta, com a força da sua clareza, todas as fantasias inconscientes que ele projetava sobre como o amor deveria ser. Sua presença questiona os pactos silenciosos de dependência emocional, desafia a dinâmica da escassez afetiva e rompe o ciclo da mulher que suplica por migalhas. Você agora está inteira. E isso o desestabiliza. Não porque você é demais, mas porque você já não precisa mais dele para existir. A sombra dele reage. Não é incomum que, diante desse novo campo, o homem tente desqualificar, distanciar ou minimizar a mulher que começa a se tornar lúcida. Isso não é crueldade, é defesa. A defesa de um sistema interno que ainda não sabe como lidar com a vulnerabilidade, com o amor que não controla, com a entrega que não exige prisão. Ele pode se afastar, criar barreiras, agir como se nada tivesse mudado, mas mudou. Porque uma vez que você acessa a mulher desperta em si, ela não volta a dormir. Você percebe que a sua missão não é fazer com que ele a veja. É enxergar-se profundamente, até que sua energia fale mais do que qualquer palavra. Porque no campo da consciência não há como esconder a verdade. Ele sente a sua ausência mesmo quando você está por perto, porque você já não se oferece como antes. Sente a sua presença mesmo quando você silencia, porque agora seu silêncio carrega significado. E nesse paradoxo, ele se vê diante de uma escolha: continuar fugindo da própria ânima ou iniciar o mergulho no seu processo de individuação. Você não pode forçar esse caminho, mas pode ser espelho dele. Um espelho que não distorce para agradar, um espelho que, ao invés de gritar, ilumina. E nesse processo, você também cura partes suas que buscavam no outro aquilo que só poderia encontrar dentro. A necessidade de ser escolhida dá lugar ao prazer de estar desperta. A urgência de ser vista cede ao deleite de ser inteira. E é nessa vibração que o verdadeiro vínculo começa a se formar. Não mais baseado em carências, mas em ressonância. Não mais um vínculo de controle, mas de consciência. Você começa a entender que, ao mudar sua frequência, você muda o tipo de vínculo que é possível sustentar. E se ele for capaz de atravessar o próprio labirinto, ele se tornará outro homem, não por você, mas porque foi tocado por algo maior. Mas se ele escolher manter-se na superfície, você saberá. Não é um fim, é uma liberação. Porque agora você caminha com a sabedoria de quem não suplica amor. Você o emana, e essa é a forma mais elevada de amar, ser presença. E deixar que o outro escolha, com consciência, se deseja ou não caminhar ao seu lado. Nesse novo estágio da jornada, algo ainda mais profundo se revela. A alquimia emocional que acontece dentro de você quando para de tentar ser compreendida e passa a compreender. Jung afirmava que o inconsciente não é um caos, mas uma linguagem simbólica. E é exatamente isso que se passa no comportamento dele. Cada afastamento, cada silêncio, cada contradição é, na verdade, um símbolo. Um símbolo de um sistema interno em conflito, onde o desejo pela conexão colide com o medo da exposição emocional. Quando ele se retrai após sentir demais, ele está, inconscientemente, tentando manter viva sua identidade antiga. Aquela que sobreviveu aprendendo a não depender, a não confiar, a não sentir profundamente. E você, com sua presença, ameaça esse castelo de defesas construído sobre areia. Você pode até se perguntar, mas por que ele se assusta com algo que é bom, que é verdadeiro, que poderia curá-lo? A resposta está na estrutura do ego masculino que ainda não fez as pazes com a própria ânima.
Para muitos homens, sentir profundamente é perigoso, porque os leva a um território que nunca lhes foi permitido habitar. A cultura ensina o homem a ser forte, invulnerável, racional. A ânima, representada por você, traz o oposto: entrega, emoção, profundidade. Isso cria uma ruptura interna. Não é que ele não queira o amor, é que ele não sabe ainda como recebê-lo sem perder o controle. Ele teme dissolver-se nesse campo, teme perder sua autonomia emocional, teme ser ferido onde foi ensinado a nunca mostrar ferida. Nesse ponto da jornada, sua maior força passa a ser a não reação. O silêncio que magnetiza, a presença que observa sem cobrar. Isso não é passividade, é maturidade emocional. Você não se ausenta, mas também não se anula. Você permanece centrada, presente, vibrando em um campo de integridade que fala mais alto do que qualquer exigência. Jung nos lembra que o encontro verdadeiro só é possível entre indivíduos, não entre projeções. Ao manter-se inteira, você se torna um convite para que ele também se encontre consigo mesmo. E esse é o maior presente que uma mulher pode oferecer a um homem. Não seu corpo, sua companhia ou seu afeto, mas sua consciência amorosa, que não implora, não pressiona, apenas emana. Nesse espaço, algo sutil começa a acontecer. Ele começa a sentir sua ausência de forma diferente. Não é mais a ausência de uma mulher que fazia de tudo para ser escolhida. É a ausência de uma vibração que nutria, inspirava, expandia. Ele pode não saber nomear, mas sente. Algo dentro dele começa a buscá-la, não pelo desejo de tê-la de volta como antes, mas pela vontade de encontrá-la de um novo jeito. Isso é transformação. Isso é transmutação. Ele começa a sentir falta não da antiga versão de você, mas da presença que o ajudava a tocar em sua verdade. E quando isso acontece, você já não precisa mais provar nada, porque você se tornou a própria prova. Você entende então que esse caminho não é sobre fazer com que ele sinta mais. É sobre sustentar o que você sente sem precisar que o outro valide. É sobre confiar que o campo vibracional que você ativa não precisa de palavras para ser sentido. É sobre saber que o verdadeiro amor não exige, ele convida. E se ele estiver pronto, ele virá. Não por obrigação, mas por sintonia. E se não vier, você continuará expandindo, crescendo, florescendo. Porque agora você compreendeu. O amor verdadeiro começa dentro, e quando ele é vivido nessa frequência, transforma tudo o que toca, inclusive quem você acreditava que precisava para ser feliz. Quando você entra em estado de presença consciente, um novo tipo de inteligência emocional começa a operar. Não aquela que tenta controlar o comportamento alheio, mas a que compreende os ciclos, os tempos e os espelhos da alma. É nesse ponto que a mulher inicia sua verdadeira individuação. Ela já não quer mais salvar ninguém, nem provar o seu valor. Agora, ela quer ver, sentir, estar. E nesse estado, ela se torna uma força transformadora sem esforço. Jung dizia que nos tornamos aquilo que contemplamos com profundidade. E ao contemplar a si mesma com compaixão, você dissolve o velho padrão que lhe fazia implorar amor. Esse amor, agora, nasce de dentro. É um amor que não sangra, que não implora, que não se ajoelha. É um amor que se enraiza na alma e cresce como uma árvore antiga, firme, silenciosa, inabalável. O comportamento dele começa então a responder à nova frequência que você sustenta. Mesmo que ele não diga nada, o campo dele sente. Porque tudo é energia, inclusive os relacionamentos. Seu novo campo não permite mais jogos, promessas vazias ou amores mornos. E o que não ressoa com essa vibração se afasta naturalmente. Não por punição, mas por descompasso. E nesse afastamento, você já não sofre como antes. Porque agora você entende. Quando algo se vai, é o universo removendo aquilo que não acompanha sua expansão. Você se torna a mulher que deixa ir,
não porque desistiu, mas porque confia no fluxo da vida. Você é templo e não palco, é altar e não arena. Seu coração já não é mais campo de batalha, é campo de atração. Esse novo estado desperta no homem um conflito ainda mais profundo. Ele começa a perceber que, para estar com você, não basta o desejo. É preciso presença. Não bastam palavras. É preciso coerência vibracional. Não basta aparecer. É preciso sustentar. E isso exige dele um nível de maturidade emocional que talvez ele ainda não tenha acessado. Mas agora, a diferença é que você não espera mais. Você segue. E ao seguir, você ensina. Você se torna a lição viva da mulher que se escolheu. E, curiosamente, é nesse momento que ele mais sente sua falta. Não da sua presença física, mas da sua vibração. Do campo seguro e profundo que você representava. E isso o inquieta, porque agora ele sabe. Para voltar, terá que ser outro. E aqui se revela o maior paradoxo. Ao parar de lutar por ele, você se torna irresistível para aquilo que é verdadeiro. O ego dele pode resistir, pode lutar, pode fingir indiferença, mas o inconsciente já foi tocado. E o inconsciente sempre busca aquilo que o completou de forma simbólica. Se você foi ânima, se você foi espelho, se você foi verdade, ele buscará retornar a esse lugar, mesmo que inconscientemente. E se ele for capaz de encarar sua própria sombra, ele voltará não para reviver o passado, mas para construir algo novo. Mas se ele não voltar, você saberá. Sua energia não foi em vão. Porque tudo o que é real reverbera no tempo. Você planta sementes em níveis que a mente humana não compreende, mas o campo espiritual reconhece. Essa é a mulher que você está se tornando. A que não implora mais por presença, porque se tornou presença. A que não tenta mais convencer ninguém de seu valor, porque encarna esse valor. A que não faz mais ruído para ser ouvida, porque sua vibração fala alto. E nesse estado, o amor deixa de ser carência e se transforma em transbordamento. Você já não está mais buscando quem te salve. Você é salvação de si mesma. E quando uma mulher entra nesse estado, ela se torna um portal de cura, não apenas para si, mas para o coletivo. Porque mulheres como você não passam, permanecem. Mesmo quando vão, mesmo quando silenciam, mesmo quando deixam de esperar. Porque o que emana de você é eterno. Neste estágio final da travessia, a consciência feminina atinge uma nova altitude, aquela onde não há mais pressa, nem medo, nem necessidade de ser validada. Você observa a vida, os vínculos e os ciclos com olhos de águia, não se deixando envolver pelas tempestades do ego, mas enxergando por cima delas, compreendendo seus padrões, seus ritmos, suas razões ocultas. Jung nos ensinou que o verdadeiro despertar não vem do entendimento racional, mas da integração dos opostos dentro de nós. E é isso que você está fazendo agora. Unindo sua luz à sua sombra, sua vulnerabilidade à sua força, seu desejo à sua sabedoria. O amor deixa de ser um objetivo a ser alcançado e passa a ser o solo sagrado onde seus pés tocam. Você não espera mais que alguém traga o amor. Você o é. E então, algo quase místico acontece. O arquétipo da mulher sábia, da sacerdotisa, começa a emergir em você. Ela não é a que tenta manter o controle, mas a que se rende à fluidez da vida com confiança. Ela não pergunta mais, por que ele foi embora? E sim, o que em mim precisava ser revelado através dessa ausência. Ela não busca mais o retorno do outro, e sim o retorno a si mesma. E nessa volta encontra tudo, porque aquilo que é real nunca se rompe, apenas se transforma. E se o vínculo com ele for verdadeiro, ele também será convocado, não por força, mas por frequência. Ele sentirá, ele será chamado não por palavras, mas por ressonância, porque o amor verdadeiro não grita, ele vibra.
Você já não mede mais sua importância pelo afeto que recebe, mas pela paz que sente ao permanecer fiel a si mesma. Esse é o ápice da maturidade emocional, quando o amor deixa de ser uma necessidade e se transforma em expressão. E nesse ponto, o que se aproxima de você já não é mais o que precisa ser consertado, é o que está pronto para crescer junto. Você atrai homens que reconhecem a profundidade, não que a temem, que veem a sua luz, mas que também honram a sua sombra. Porque agora você só sustenta relações que caminham na mesma frequência de alma. Você se tornou um filtro vibracional e tudo o que entra na sua vida é aquilo que ressoa com a sua verdade. E se ele ainda estiver preso às próprias defesas, ao próprio labirinto emocional, você envia luz. Não para que ele volte, mas para que ele desperte, porque você não ama mais com apego. Ama com liberdade. Você deseja que ele se encontre, mesmo que o encontro dele com ele mesmo o leve para longe de você. Porque agora você entendeu. Amar não é manter por perto, é permitir que o outro floresça, mesmo em outro jardim. E se for para ser, será. Mas se não for, não te fragmenta mais. Porque a mulher que você se tornou já não se perde por nenhuma ausência. Ela permanece inteira, e nessa inteireza tudo muda. O mundo muda, as relações mudam, a forma como você se olha muda. Você já não precisa mais de respostas, nem de confirmações externas. Você se tornou a resposta. E a presença dessa mulher, consciente, alinhada, desperta, é o maior presente que você pode dar ao mundo. Não porque ela é perfeita, mas porque ela é real. E o que é real sempre volta. Nem sempre no tempo do ego, mas sempre no tempo da alma. E se for ele, se for você, se forem vocês, o reencontro acontecerá. Não como antes, mas como deve ser. Inteiro, consciente, profundo. Como um chamado que finalmente foi escutado. E agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já não é mais o mesmo. Porque cada palavra dita, cada imagem evocada, cada silêncio entre as frases, foi, na verdade, um chamado à sua alma. Você não assistiu a este vídeo apenas com os olhos. Você sentiu com o corpo, com o coração, com a parte de si que talvez estivesse adormecida há tempo demais. E é nesse espaço desperto que mora sua nova força, a de enxergar não apenas o que um homem faz, mas o que seus gestos escondem, o que suas ausências revelam, o que sua sombra não ousa confessar. Você agora sabe que muitas vezes não é você quem assusta, é o que você desperta, e isso muda tudo. Sim, você é o espelho, mas não um espelho que agrada, um espelho que cura, que revela, que incomoda. E essa é a beleza da sua presença. Porque ao longo dessa jornada, você deixou de buscar respostas nas atitudes dele e começou a encontrar sabedoria na sua própria percepção. Você passou a olhar para cada afastamento não como rejeição, mas como revelação. E isso, por si só, já é cura. Cura para você. Cura para ele. Cura para as gerações de mulheres que vieram antes de você e não sabiam como sustentar esse tipo de amor. O amor que não prende, o amor que não implora, o amor que escolhe a si mesmo sem perder a capacidade de amar o outro. Se ele sentir, se ele voltar, se ele se transformar, ótimo, mas se não, você seguirá. Porque agora você sabe que o amor mais importante não é o que vem, é o que permanece quando tudo vai. A sua vibração é seu maior poder, e quando ela está alinhada com sua essência, o universo responde. Você já não precisa mais correr atrás. Você se tornou aquilo que é impossível de esquecer. Sua presença deixa marcas onde o corpo nunca tocou, porque ela vem de um lugar onde o tempo não apaga. Vem da alma. E é por isso que, mesmo em silêncio, mesmo à distância, ele continuará sentindo. Sentindo aquilo que você revelou nele e que ele ainda não sabia nomear. Então respire fundo. E permita que essa nova consciência se instale em você como uma semente.
Uma semente que não precisa de promessas para florescer, só precisa de presença, a sua. Porque tudo aquilo que você realmente deseja já existe no campo. Tudo aquilo que é para você está se aproximando na medida em que você se aproxima de si mesma. Não se apresse, não duvide, apenas vibre. E se algum dia ele voltar, que encontre você inteira. E se não voltar, que encontre a si mesmo. Porque o verdadeiro amor não é feito de posse, mas de presença. E a presença mais poderosa é a de quem não precisa mais ser escolhida, porque já escolheu a si mesma. A pergunta que fica é: e se o que você viu nele, na verdade, era o reflexo do que existe em você, só esperando para ser acolhido? Se essa mensagem tocou algo em você, se você sentiu que esta jornada te guiou para dentro de si, curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa dessa verdade e se inscreva no canal. Não como um gesto qualquer, mas como uma forma de dizer: eu escolho essa vibração, eu escolho esse caminho. Juntas, estamos tecendo uma rede de consciência, amor e presença. E você é parte essencial disso, porque quando uma mulher desperta, o mundo inteiro começa a se transformar.